que é a visão masculina da sociedade, que era predominante. Então, na questão da sexualidade, a mulher era tida também como vulnerável, estava à mercê do homem. De modo que até o ato da penetração, no caso de uma masturbação, de uma penetração, a questão da penetração estava associada ao poder masculino e à subjugação, no caso da mulher. Nas cenas que vão se tratar da homossexualidade, o amor entre essas duas mulheres, a Benedita, né? E agora eu esqueci o nome da outra mulher, se tem um momento que tem a penetração com um objeto fálico, ela transforma inclusive uma imagem de uma santa, né? No pênis. E aí essa questão é simbólica também, porque vai levar em consideração a mulher subjugada, o poder masculino também presente na ótica religiosa. Acredito aí no caso que a direção do filme, do Paul Verhoeven, vai nos proporcionar uma reflexão sobre esse olhar desse mundo masculinizado, perpassando até mesmo na questão da sexualidade. Então, vamos ter o fundamentalismo cristão, porque todas as explicações do mundo, das coisas, das doenças, da questão da sexualidade, etc., se dava a partir do fundamentalismo religioso, e quando se fala em fundamentalismo religioso, você está falando de fanatismo, ou seja, naquela crença cega de que tudo é explicado a partir da ótica de Deus, então o pecado está aí, a mulher é fruto do pecado. Então, claro que isso vai escambar em coisa que não presta, né? Vai dar em merda. Então, o filme ele toca nas fantasias religiosas e sexuais, porque você tem a fantasia religiosa no sentido de vislumbrar o mundo pós-morte, a salvação, se livrar do inferno. Então você tem toda uma fantasia religiosa. O filme também vai lidar com a questão de uma coisa que chama-se estigmata. É um termo que se dá para tratar das marcas da crucificação de Jesus, nas mãos, nos pés, onde teve os cravos, na cabeça, onde teve a coroa de espinho. Então, o estigmata seria uma demonstração do poder de Deus ou da presença de Deus numa pessoa. O filme vai tratar de forma interessante essa questão, porque vai dizer o seguinte, vai nos ajudar a pensar o seguinte: é verdade o que a Benedita passava? Será que de fato as mãos dela sangravam ou ela fazia isso? Dar a entender que ela, imbuída pela questão do fanatismo da época, sabendo como isso funcionava, ela mesma provocava o sangramento com cacos de telha, de vidro, ela mesma provocava o sangramento na mão, nos pés, na cabeça. Inclusive isso vai ser questionado por uma das freiras. Então o filme vai jogar com essa questão aí. A Benedita era muito esperta também, sabendo como funcionava o poder religioso, o fanatismo naquela época. Então ela joga também com isso, para demonstrar também que ela tem ali a presença de Deus, que ela foi escolhida por Deus. Ela joga com essa questão aí. Tem momentos que as mãos dela vão sangrar, os pés dela vão sangrar. Ela tem visões com Jesus Cristo, conversando com Jesus Cristo. Ela tem visões nessa perspectiva aí do fundamentalismo, do fanatismo. Daí vem a questão do estigmata, do estigma marcado, a marca de Jesus, do sofrimento de Jesus, da sua crucificação, nas mãos, nos pés e na cabeça. Então, o fato da Benedita jogar com essa questão aí do fanatismo, da fantasia religiosa, é porque ela entende, de certa forma, ela percebe, de certa forma, o poder de saber lidar com isso diante das pessoas e atrair para si o que achar melhor, né? Para se ter um controle, digamos, de uma narrativa sobre os outros. Então o filme toca nas fantasias religiosas e também nas fantasias sexuais.
É tanto que as duas irmãs se amam, fazem sexo, utilizam um objeto fálico. Então, essas fantasias sexuais também vai ser extremamente levada e pensado pelas pessoas, na sociedade como um todo. Porque imagine, a homossexualidade feminina aí vir à tona, se tornar público. Então, o que é que as pessoas imbuídas de um sentimento religioso, dos valores religiosos, dos valores cristãos, vão pensar? Então, vão levar para aquela questão do pecado, da aberração. Então, tem também essa mistura aí dessas fantasias, ao mesmo tempo que todas as mulheres e homens também têm os seus desejos e têm as suas fantasias. Até mesmo o ato de julgar, de pensar, de julgar a outra pessoa, já se torna um objeto de prazer, alguma coisa relacionada ao prazer, porque somente a gente percebe, por exemplo, o próprio o representante da igreja, que no momento que ele vai ouvir, que ele vai investigar a Benedita para saber dela se era verdade, que ela praticava sexo com a irmã, a gente percebe o olhar curioso dele, o olhar de certa forma até orgástica, né, de ouvir a confissão da mulher, enquanto que a Benedita vê isso com extrema naturalidade. E aí nós temos o seguinte: você tem nesse contexto aí a métrica do flagelo, da culpa e da punição. As pessoas se autoflagelando, utilizando inclusive aqueles chicotes que têm pontas afiadas, que cortam as costas, que cortam o corpo, se batendo, né, se autoflagelando. Então, o que é que está presente aí? A questão do fanatismo, das fantasias, a questão da perspectiva cristã, fantasiosa, de que, olha, se eu penso alguma coisa, penso em fazer sexo com alguém, com um homem, com uma mulher, então eu estou cometendo pecado, ou então se outro faz, então eu também vou me autoflagelar para que eu não pense nisso também. Então tem essa questão aí presente aí da culpa da mulher, do domínio masculino, da leitura distorcida, da interpretação distorcida dos ensinamentos da Bíblia, dos valores religiosos. Então você tem a flagelação junto com as fantasias aí, muito presente a questão da culpa e da punição. E quando se fala de mulher, desde o que está escrito na Bíblia, a culpa, a velha culpa é da mulher, a mulher é sempre culpada por tudo. E quando se trata, em se tratando de sexualidade, então isso aí nem se fala, né? Uma vez que a sexualidade era tida apenas como algo animalesco e é natural para os homens, e que as mulheres simplesmente deviam aceitar a sua condição de submissão, de subjugação e até de objeto sexual. Então não se admitia de forma alguma a homossexualidade, muito menos a homossexualidade feminina. Você tem a métrica aí da punição e do flagelo. O simbolismo e a questão, você tem aí o simbolismo e a questão da penetração como ato de subjugação, como já apresentei aí, né? Você tem isso aí é simbólico, né? O ato da penetração é tido como um ato de poder, no caso é delegado ao homem, né? Esse ato da penetração, de modo que ser penetrado é ser subjugado por essa visão distorcida que a igreja, a leitura distorcida da igreja proporcionou, né? Na perspectiva cristã, a subjugação, principalmente da mulher, é muito evidente aí em todos os aspectos, até mesmo no sexo, né? Quando se fala de sexo, não havia lugar de muito menos de prazer no que diz respeito ao sexo para a mulher. A mulher só imaginar que ela poderia ter orgasmo, por exemplo, então isso já é considerado um pecado, como até mesmo o Santo Agostinho escreveu na sua obra aí, A Cidade de Deus, né? Então aí essa visão de que não cabia à mulher, ou não cabe à mulher, o desejo sexual e muito menos o prazer pelo sexo. Então, quando se vai falar de homossexualidade feminina, então você tem aí uma aberração aos olhares da igreja.
Então, a cultura dos povos, da mistificação, que são as armas da Benedita, como já falei aí para você. A Benedita, ela percebe a importância da mistificação, ela ouvir vozes, de certa forma, alguma coisa que podemos dizer esquizofrênicas. Ela ouvia vozes, conversava com Cristo, ela via a imagem de Cristo, defendendo ela em algumas situações. Ela sentia prazer também ao ver Jesus Cristo. Então, ela sabia jogar com isso, principalmente quando o filme vai mostrar que, de certa forma, o estigmato que ela carregava das marcas ali não era uma coisa que tinha acontecido a partir de uma perspectiva de uma relação com Deus, mas, na verdade, ela dá a entender que ela fazia aquilo para provocar, atrair uma narrativa para ela e ter o poder sobre isso. Então, o estigmata vai ser verdade ou mentira. Dar a entender muito claro que era uma mentira para, no caso, uma mentira da Benedita. Mas aí vem um ponto interessante também, que alguns críticos também até falam, que o ato, no caso, se é mentira, o estigmata, as marcas aí do sofrimento de Jesus, se é mentira que a Benedita ela não tinha isso de fato, ela quem provocava, significa que ela tinha o poder aí da narrativa. Na verdade, ela estava jogando com a situação, ela estava sendo ela, na verdade, e jogando com isso, porque sabia que isso tinha peso na sociedade naquele momento. E aí temos também a fragilidade e a vulnerabilidade da mulher, né? Porque a mulher ela é tida como inferior, como um segundo sexo, sempre deve estar sempre submetida aos valores, aos interesses, à dominação masculina. Então ela é tida como frágil e vulnerável. Então, por exemplo, você vai pensar na sexualidade, no caso da homossexualidade aí, da Benedita, e aí o que é que vai acontecer? A homossexualidade feminina aí, ela vai quebrar com a ordem vigente, com o status quo, porque se o poder, até mesmo do orgasmo, o poder do sexo estava somente para os homens, né? Somente aos homens, então se a mulher ela vai ter o poder sobre o sexo, então ela vai sentir prazer sexual. Então, o que é isso? O que está acontecendo? E como é que uma mulher pode sentir prazer no sexo, e principalmente com outras mulheres? Não cabe a mulher sentir prazer, não cabe a mulher ter desejo. Então, aí, a Benedita, no caso, com a sua homossexualidade, aí, as duas mulheres aí, elas quebram com a ordem vigente, elas arrebentam com a ordem vigente, e isso é ótimo. E aí nós temos também as doenças, elas eram tidas como castigo, tanto as doenças do corpo como da alma, as doenças físicas e as doenças do espírito, né? E no caso, a Benedita, ao olhar da fantasia, do fanatismo religioso, então ela tinha consigo uma doença, ou então ela tinha um demônio nela, uma vez que ela estava quebrando toda a ordem aí masculina. E aí, então, todas as doenças, no caso, nesse contexto aí, vem a peste negra. Então, seria um castigo devido ao pecado dos homens e das mulheres, principalmente das mulheres, né? Então, isso é interpretado aí de forma extremamente fanática. Então, aí, você já vê que se dá, né? Dá em merda mesmo. Então, eu lanço uma questão aqui, que vocês já devem ter percebido aí, e a questão é a seguinte: por que a questão da sexualidade é tão incompreendida na sociedade? Se naquela época, aí no século XVI, aí, você tem todo um poder extremamente religioso, né, da perspectiva cristã, e até hoje nós temos isso, essa questão da sexualidade muito mal concebida, né? As pessoas não conseguem lidar com isso sem tabu. Não significa que estamos ainda muito atrasados do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista de humanidade, a ponto que a questão do desejo da sexualidade ainda é tido na perspectiva aí do tabu.
Então você vê, nós temos hoje, eu estou falando hoje, né? Comparado com o século XVI, agora com o século XXI, e a questão da sexualidade ainda é um grande tabu. E ainda é um grande tabu a questão da homossexualidade. Claro que algumas barreiras já estão sendo furadas, né? O termo furado é até interessante, porque aí são pequenos pontos ainda que está se conseguindo avançar no que diz respeito à questão de gênero, ao debate LGBT, né? Então nós temos aí a necessidade do respeito à vida, à individualidade, à intimidade, à subjetividade, à sexualidade. Não se tem um respeito ainda à sexualidade, à individualidade e à intimidade, né? E hoje ainda, principalmente com a evidência das redes sociais, né? Que é tanto que você tem a violação da intimidade, a violação da privacidade, como eu já apresentei para vocês, uma série aí, que eu recomendo que vocês assistam os comentários aí, a análise da série Intimidade. Então nós temos a pressão da sociedade a partir da ideologia religiosa, e mesmo ainda não tendo a religião como primazia, né, como controle total da sociedade, mas temos ainda essa religião ainda influenciando muito na vida das pessoas. O corpo da mulher ainda é tido como um controle por parte do Estado, por parte da religião. Tanto que o aborto ainda é uma questão ainda muito polêmica, né? As pessoas não conseguem, os conservadores principalmente, não conseguem conceber o aborto. Recentemente nós tivemos um caso aí horrível de uma juíza, né, que ela protelou o aborto de uma menina de 11 anos que foi estuprada, e ela fez de tudo, que é um direito, né, que a legislação determina, e essa juíza ela impediu que a menina de 11 anos que foi estuprada ela fizesse o aborto. E aí, depois de muito luto, né, se conseguiu, né, o hospital conseguiu fazer o aborto da menina, porque colocava em risco a própria vida dela, o fato dela ter a criança aí fruto de um estupro. Então, observe que essa questão ainda é muito séria. A presença, a leitura fantasiosa, fundamentalista, religiosa, muito presente ainda na sociedade, influenciando na política, nas decisões da política, no corpo da mulher principalmente. Não se fala no corpo do homem, mas a mulher, por exemplo, não tem direito ao seu corpo, principalmente quando se fala de aborto, e quando se tem a necessidade do aborto, quando ocorre coisas do tipo aí de estupro. Então temos aí essa questão da sexualidade ainda um tabu na nossa sociedade. O filme Benedito é interessante porque ele traz elementos importantes para tratar da sexualidade e, mais precisamente, da homossexualidade feminina. Faço questão de chamar a atenção aí, porque se tinha a compreensão, a interpretação de que a mulher não tinha direito a desejo, não tinha direito ao sexo, apenas o homem que cabia isso, e uma leitura extremamente distorcida, uma interpretação extremamente distorcida da sexualidade da mulher. Então vai tratar da questão de gênero, da questão LGBT, e essa questão que eu coloco, por que razão nós temos ainda a sexualidade tão compreendida na nossa sociedade. Uma das explicações está na influência distorcida da religião, do cristianismo na sociedade até os nossos dias. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Recomendo que assista esse filme se você não assistiu ainda, e que leia o livro. Eu confesso a vocês que eu não li o livro ainda, mas vou inclusive adquirir o livro para ler, que é o livro da historiadora Judith Brown, Atos Impuros, que ele vai tratar dessa história, lembrando bem que isso é baseado em história real, a história da Benedita, da irmã Benedita. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like,
Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você ainda não fez isso. E também não deixe de comentar, de compartilhar os nossos vídeos. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de política, de atualidade, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.